E você deve estar se perguntando, o que esse tubarão tem a ver com o jogo que a gente tá fazendo dos asteroides? O que são, que esses peixes, mas o que é isso? Bom, você vai ver no vídeo de hoje que esses dois jogos, eles estão super relacionados. Depois, nada mais o que vai acontecer é que o tubarão vai virar uma nave, os peixes vão virar asteroides e o fundo, que ao invés de ser o fundo do mar, vai ser o universo. Fica comigo que nesse vídeo a gente vai aprender a colocar imagens e sons no nosso jogo. E de praxe a gente fez um jogo bônus aqui, que seria esse jogo do tubarão comendo os peixes, beleza? Então, chama a vinheta. Então, até agora, a gente aprendeu a fazer animações, a fazer colisões. Na aula passada, a gente integrou o teclado e o mouse. E na aula de hoje, a gente vai fazer tudo isso e com um exemplo mais prático, adicionando as imagens do nosso personagem, adicionando os nossos alvos, que vão ser os peixes, adicionando sons, né, a música de fundo, a imagem de fundo, que é o fundo do mar, né, tudo isso se relaciona muito com o nosso projeto final, né, que é o jogo dos asteroides. Pra gente fazer, a gente vai aplicar esses conceitos que a gente vai ver hoje no jogo dos asteroides. Então, e de praxe você vai ganhar ali um joguinho bônus para você poder brincar também, beleza? Então, bora começar o nosso código. Vão ter algumas coisas que a gente vai reaproveitar, né? Como as funções de movimentação do jogador, né? E outras funções que a gente acaba reutilizando, né? Mas então aqui, se você ver aqui na minha pasta do VS Code, eu já adicionei alguns arquivos aqui, ó. O primeiro deles é o arquivo de fundo, que ele tá no formato PNG. Esse arquivo de fundo é o nosso background, que é onde o nosso personagem vai ficar aqui sobre ele, né? Um outro arquivo que é o peixe, que vão ser os peixes que vão estar aparecendo na tela, e o tubarão, que nada mais é do que o nosso jogador. Aqui vem alguns detalhes importantes, né? Antes de eu adicionar aqui, ó, eu precisei configurar algumas coisas, como o tamanho das imagens, né, para ela ficar proporcionalmente adequada ao nosso jogo. Eu precisei rotacionar as imagens, ou seja, vocês estão vendo aqui que o peixe, deixa eu dar um zoom aqui, ó, ele tá com a cabeça aqui pro lado de cá, o que indica que ele vai se movimentar aqui da esquerda para a direita, né, nessa direção. Ou seja, ele vai sair da nossa lateral esquerda em direção à lateral direita. Já o nosso tubarão, ele vai estar aqui com a boca voltada para o lado esquerdo, que seria o lugar onde ele iria comer o peixe, né? Condizendo com a movimentação do peixe, né? Se esse peixe tivesse rotacionado, ia ficar mais estranho, né? O tubarão ali engolindo, né? A parte do rabo do peixe, né? E aqui não. Então, esses detalhes, né? A gente precisa pensar. E eu vou indicar aqui alguns sites, né? Para vocês usarem, para vocês conseguirem redimensionar a imagem de acordo com o tamanho que vocês quiserem, porque às vezes a imagem que vocês baixam da internet não está no tamanho adequado para o jogo. Por exemplo, vocês têm que adequar esse tamanho conforme a largura e a altura da janela, né? Então vou dar algumas dicas rápidas aqui. Eu não vou fazer isso porque é um processo um pouco chatinho, né? Ficar redimensionando as imagens, ficar convertendo. Às vezes a imagem não está em PNG, você precisa passar ela para PNG, precisa procurar as imagens. Então eu já poupei esse processo aqui, mas eu vou recomendar os sites que eu utilizo. Então, vamos lá. Então aqui, ó, primeiro site, vocês podem pesquisar redimensionar imagem no Google. O site que eu recomendo vocês utilizarem é esse aqui, ó, I Love IMG. Então ele tem uma funcionalidade para vocês redimensionarem a imagem. Vocês vão vir aqui, selecionar a imagem que vocês querem. Vou fazer um exemplo só aqui. Ó, por exemplo, aqui eu já tenho o exemplo da nave, ó, o nosso dos asteroides. Então aqui ele me dá a largura e a altura em pixels. Aqui vocês conseguem editar, por exemplo, se eu colocar 100 e der Enter, ele já vai automaticamente atualizar a altura para ficar proporcional, beleza? Então esse para redimensionar. Aí o site para vocês virarem a imagem, eu recomendo vocês pesquisarem, ou melhor,
rotacionar, rotate image. É o mesmo site, I Love Image. Esse aqui, ó, I Love Image. Então, mesma coisa, vocês podem selecionar a imagem. Vou pegar o exemplo da nave aqui também. E aqui vocês podem rotacionar para esquerda ou para direita. Outro site útil é MP3 Quilter. O MP3 Quilter ele serve para vocês cortarem arquivos de áudio, né? Vou dar um exemplo aqui. Então aqui, por exemplo, eu tenho esse áudio aqui de comer, que é quando o tubarão engole o peixe. Eu posso... O áudio original não era assim, ele tinha um tempinho a mais antes dele realmente executar o som, o que acabava dando um delay na hora do jogo. Então eu recortei para ficar um áudio melhor aqui na hora da gente ouvir, né? Quando o tubarão encosta no peixe, quando ele colide com o peixe, ele vai ouvir esse som aqui, beleza? Outro site interessante, então aqui é um canal interessante, que ele tem vários sons aqui que a gente pode estar utilizando nos jogos. Então tem vários, por exemplo aqui, Minecraft Door, Open e Close, abrir e fechar uma porta. Então tem alguns dos sons eu peguei aqui, então fica a dica aí para vocês baixarem esses sons. Para vocês baixarem, vocês simplesmente vêm aqui, copiem esse link e colhem num conversor de YouTube para MP3, né? Então vai abrir aqui, ó, um que eu gosto de usar, esse aqui, FLVTO. Então aqui vocês conseguem colar e baixar o som, beleza? Bom, dito isso, eu utilizei essas ferramentas, né, vou voltar aqui para o nosso VS Code, para obter uma imagem numa dimensão adequada, numa rotação adequada, né? Ah, faltou um site aqui também, importante. Quando vocês baixam a imagem, às vezes ela vem com um fundo, né? No jogo a gente precisa remover esse fundo, né? Por exemplo, vou pesquisar imagem tubarão. Tubarão. Aqui, vou vir aqui em imagens. Ou vocês podem pesquisar no Pinterest, né? Tá vendo que tem um fundo nessas imagens? Eu quero só o tubarão, eu não quero o oceano, né? Inclusive um site ótimo para vocês pegarem as imagens para os jogos é o Pinterest, beleza? E para vocês removerem os fundos, né? Vou dar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, aqui ele até pegou as minhas pesquisas. Esse exemplo aqui dessa nave, ó. É um GIF. Aqui, essa navezinha aqui. Vou vir aqui e vou baixar a imagem, mas vocês estão vendo que tá com esse fundo azul, né? Eu preciso remover esse fundo, então utilizo outro site, remove.bg, que daí eu venho aqui e faço o upload daquela imagem. Ele vai remover o fundo, ó. Aí eu tenho só a imagem de fundo aqui, que é o que eu vou estar utilizando no jogo. E aí eu venho aqui, baixo a imagem de graça. Se eu abrir a imagem aqui, ó, vai ficar sem aquele fundo, né? Que é o que eu tenho no meu jogo. Eu não tenho um fundo, um quadrado ao redor da minha imagem. Eu tenho só a nave ou só o tubarão. Beleza? Então, fica essas dicas aqui, ó. Caso vocês não acham nesse canal. O que eu recomendo? Vocês, por exemplo, um som de pulo, né? Jump. Pesquisem sempre em inglês. Ó, apareceu aqui um outro canal, Royalty Free Sounds, né? Caso vocês apareça um vídeo muito longo, por exemplo, esse som aqui, ó, tá legal. Ó. Caso apareçam vídeos longos, vocês podem vir aqui em filtros, duração menos de 4 minutos. Porque às vezes você não quer um áudio tão longo, né? Então aqui vão aparecer vários para vocês baixarem, beleza? Então fica essas dicas, novamente, redimensionamento da imagem, para vocês deixarem a largura e a altura da forma que vocês quiserem, condizente com o tamanho da janela, rotação de imagens, esquerda, direita, cima e baixo, né, consequentemente, MP3 Quilter para vocês cortarem o áudio e não ficar um delay na hora que um áudio deve ser executado, para vocês adequarem o áudio conforme o jogo que vocês quiserem. Canais no YouTube aqui para vocês pegarem sons e baixarem daí
converterem para MP3 utilizando esse exemplo de site aqui, que eu gosto bastante. Mas tem vários conversores ali do YouTube para MP3. Pinterest para vocês pegarem imagens, GIFs também, vocês podem pegar. E o remove.bg para vocês removerem o fundo das imagens, beleza? Então esse vídeo ele foi mais breve aqui, só para introduzir vocês ao vídeo que a gente vai gravar, né? Porque eu já fiz esse processo, então eu recomendo que vocês testem, vocês façam esse processo para vocês adequarem as imagens. Caso a gente comece a programar e vocês verem que as imagens que vocês colocaram, elas não estão condizentes com o fundo, precisa aumentar um pouco a largura, precisa diminuir a imagem, precisa rotacionar aqui e ali, vocês já sabem aonde vocês devem procurar os sites para vocês fazer isso. E daí, nada mais, vocês baixam as imagens, vem aqui, por exemplo, agora tem outra imagem de tubarão, você vem aqui, deleta a imagem aqui e cola a imagem de tubarão condizente, beleza? Então, pessoal, no vídeo de hoje é isso, né? No próximo vídeo, então, eu vou estar começando com o código, partindo aqui do princípio que vocês já baixaram as músicas, já baixaram as imagens correspondentes ali que vocês quiserem, e se precisar fazer alguma alteração, vocês fazem, conforme a gente for programando e testando, vocês pausam o vídeo, o próximo, né? Fazem as alterações, voltam, coloquem as imagens correspondentes, beleza? Então, até o próximo vídeo.